Olá, minha deusa! Seja muito bem-vinda a esse encontro de deusas, você e eu, aqui, pra gente falar sobre o calendário lunar. Essa ferramenta de autoconhecimento muito importante na vida de uma mulher que leva várias vidas. A vida profissional, a vida pessoal, as atividades físicas, a meditação, e o filho, e o marido, e as amigas, e as viagens. São muitos os aspectos que contemplam uma mulher potente. E eu tenho certeza que com esse calendário você vai se conectar mais com o teu próprio ritmo, vai te ajudar a observar mais como você tem caminhado a sua vida, o que você tem feito, o que você não tem feito, para onde você precisa dar mais atenção ou não. Então eu quero te chamar aqui nesse momento para a gente estar bem juntinhas. E a primeira coisa que eu preciso que você tenha nas suas mãos é um calendário impresso, tá, minha deusa? Imprima os seus calendários, tá bom? Porque a gente vai utilizar o formato físico, tá? Não dá pra utilizar o formato digital desse calendário. Então eu preciso que você imprima. Com ele em mãos, então, a gente vai começar esse nosso encontro e esse nosso papo super gostoso, tá? Primeira coisa é, de onde surgiu esse calendário lunar? Por que eu criei um calendário lunar? Bom, antes eu usava o calendário normal, aquele que todo mundo tem. O nome calendário, ele vem do termo calenda, que significa contagem de impostos. Então você imagina que o nosso tempo é contado com base na contagem de impostos. Então um mês ele sempre começa no dia 1º, mas ele termina no dia 28, 30, 31. O mês de setembro, que lembra 7, na verdade é mês 9, e o outubro, que lembra 8, é mês 10, e novembro, que lembra 9, mas é mês 11, e julho é em homenagem a Júlio César, e agosto a Augusto, e por isso nenhum dos dois reis queria menos dias no seu mês, então por isso que os 2 meses são sequenciais e tem 31 dias cada um. Essa bagunça toda instalada na contagem do nosso tempo, ela faz toda a diferença na forma como a gente vive. Primeiro, o nosso calendário, ele não considera nenhuma das fases lunares. E isso é muito proposital, tá? É exatamente para tirar o poder das mulheres de conexão. Era aquela fase em que eles queriam colocar a mulher lá, guardadinha no cantinho, faz o seu trabalho e não fala nada. Então, por isso eles tiraram as fases da lua, porque as mulheres sempre se conectaram muito com isso. E colocaram, então, o calendário sempre com base nas fases solares, que são as estações do ano, né? Tendo isso como princípio, todas essas coisas que eu falei, elas demonstram o quanto a gente mesma tá bagunçada, né? E essa forma de pensar o nosso calendário, o nosso tempo, ela é uma forma muito mecanizada, linear, solar, e que não leva em consideração todas as nossas características femininas, de mudanças de humor, oscilações, entre outras sensações físicas mesmo, que gera o corpo da mulher. Por isso, eu sempre usei esse calendário. Esse calendário aqui, inclusive, é de dezembro de 2022. Eu tenho aqui, ó, janeiro de 2023. Eu sempre usei esse tipo de calendário para marcar meu trabalho, coisas pessoais que eu faço. Então, eu uso há muitos anos esse calendário. E aí eu comecei a marcar no meu próprio calendário as lunações, tipo, aqui é lua cheia, aqui é lua crescente, aqui é lua nova, para eu conseguir entender mais ou menos ali o que estava acontecendo com base nas lunações. Foi então que eu criei este maravilhoso calendário lunar, né? E que eu uso, a gente vai olhar esses calendários, as coisas que eu anotei, o que eu escrevi, o que eu vivi, para vocês terem como base como usar o calendário de vocês. Então eu preciso antes explicar para você que o calendário lunar é diferente da mandala lunar. A mandala lunar, ela é circular e ela começa a contar a partir do dia da sua menstruação. A mandala, ela é uma contagem de coisas que acontecem com a gente
com base apenas nos nossos processos introspectivos. O calendário lunar que eu proponho aqui, ele é sim com base, a gente estuda um pouco, a gente coloca um pouco do que a gente vive, do que a gente sente, mas é muito mais prático. Leve em consideração os teus projetos, as coisas que você realmente realizou, que você fez, para além de como eu me senti. A minha sugestão, se você tiver que escolher entre fazer o calendário e a mandala, use os dois. Sabe? Se você já usa a mandala, continue fazendo a mandala. O calendário, ele tá ali para questões mais práticas, né? Do nosso dia a dia, pra gente acompanhar o nosso progresso. Muito mais do que só mapear, como faz a mandala lunar, tá? Um não é melhor do que o outro, tá? Os dois se complementam e se você usa a mandala, continue usando. Adote o calendário inicialmente para você anotar algumas coisas pontuais e começar a entender como você vive o seu dia a dia em cada alunação. Bom, então como a gente pode utilizar então o calendário lunar? Você vai utilizá-lo da mesma forma que você utiliza qualquer calendário. A gente tem algumas diferenças. Primeiro, o mês. Não existe um mês único que começa no primeiro dia e termina no último dia do mês, mas sim da lua. Então, o primeiro dia da lua nova e o último dia da lua minguante, formando então assim uma única alunação. Às vezes começa num determinado mês e termina em outro. Por isso, muitas vezes você vai ver 2 meses, tá? Você vai ver ali no cantinho direito, bem aqui, os ápices das lunações. Você tem o ápice da lua nova, da lua crescente, da lua cheia e da lua minguante, que eu coloquei nessas cores com base nessa caneta aqui. O azul com a lua minguante, o vermelho com a cheia, pode ser o rosa também, o verde e o preto, que também pode ser o roxo, tá? Essa caneta aqui eu utilizo para a minha escrita no diário. Então, se é lua nova, eu vou escrever com a caneta preta ou roxa. Se for lua cheia, eu vou escrever com a vermelha ou rosa. Se for minguante, com azul e assim por diante. Então, por isso eu desenhei esse calendário com essas cores, tá? Existem 4 pontinhos que estão coloridos nessas cores, que são os ápices, ou seja, o ápice da lua nova é quando ela tá 0%, ela não tem um fio de luz no céu. Da lua crescente, quando ela tá exatamente 50%. A lua cheia, quando ela tá 100%. E a lua minguante também 50%, tá? Então, esses são os ápices e você tem os dias de transição entre estou chegando na cheia, cheguei na cheia, o dia do ápice, que é só um dia. E depois estou saindo da cheia, estou entrando na minguante, cheguei na minguante, 50%, estou saindo da minguante e assim por diante as luas vão se seguindo. Embaixo dos ápices você tem aqui uma planilhinha de metas, são metas que você pode ter para cada alunação. Por exemplo, na lua cheia eu já notei que eu gosto muito de me exercitar, ou de gravar vídeos, ou de fazer coisas do tipo. Então eu vou aproveitar esse momento para fazer determinadas coisas. Não é algo que você tem que se obrigar a fazer, mas que você nota que existe uma propensão a isso. A minha primeira sugestão é você anotar aquilo que você mais fez na alunação antes de começar a ter metas. Então, depois que você preenche um calendário inteiro, você diz: nossa, na lua nova eu fiquei mais em casa, eu tava mais cansada. Então, meu próximo objetivo de lua nova, minha próxima meta na lua nova vai ser mais ler um livro, coisas em casa. E aí você vai notando como você age em cada alunação e você pode depois colocar isso como uma meta para você ir seguindo um fluxo. Você sincroniza o teu tempo, o teu ritmo com o ritmo da natureza, tá? É muito doido, porque depois que você começa a sincronizar, você não precisa mais forçar muitas coisas. Você vai ver que na própria lua nova, tudo vai estar propício para você ficar em casa, entende? Abaixo do quadrado metas, você tem aqui algumas bolinhas amareladas, que são datas especiais. Eu coloquei especialmente os dias de deusas. Então você tem dia de Simone de Beauvoir, você tem dia de Afrodite, dia de Oxum, dia de Iemanjá, e você também tem as mudanças de estação de ano, né? E o nome dessas estações. Depois você tem ali minha lua. Você vai anotar ali o primeiro dia do teu sangue. No dia que o teu sangue desceu, esse é o dia da tua lua. E aí você vai anotar esse dia. E quando você anotar, você vai saber então qual é a lua a qual você menstrua. Você menstrua na lua crescente, como eu hoje estou menstruando na lua crescente há mais de um ano.
Ou você menstrua na cheia, ou você menstrua na nova. E tudo isso vai fazer um pouco de diferença. Quando você descobrir qual é a sua lua e perceber que ela tem se repetido ao longo dos meses, você vem falar comigo. Peguei seu calendário, anotei aqui, minhas últimas luas foram essas. Ou você pode notar uma mudança também, né? Acontece muito da gente hoje tá menstruando numa lua, dali a 3 meses a gente muda, e você vai notar que essa mudança, ela tem a ver com mudanças externas e internas, para depois acontecer no nosso ciclo menstrual, tá? É muito lindo esse processo. Bom, então o que eu sugiro vocês fazerem com o calendário de vocês é: escrevam sempre no final do dia ou no início do dia, sempre o que aconteceu naquele dia. Então, por exemplo, eu gosto de escrever sempre à noite antes de dormir. Então, antes de dormir, eu pego meu calendário e eu vou lá escrever o que eu fiz naquele dia. Então, olha, por exemplo, ontem eu consegui fazer a faxina, treinar e ler. Bom, e você não trabalhou, Rê? Não, porque a faxina foi muito intensa aqui em casa e me exigiu um dia inteiro de faxina, entre fazer comida e tudo mais. E eu fui bem tranquila, bem lenta no meu processo. Eu consegui treinar no finzinho da tarde, eu dei uma treinadinha, fiz uma yoga bem gostosa, puxei uns pezinhos, fiz um funcional, tomei um banho bem tranquila e passei o resto da noite lendo, tá? Então isso foi o que eu fiz ontem. E à noite, quando eu fui desligar as luzes e dormir, eu fui lá e anotei tudo que eu consegui fazer naquele dia. Eu vou ler um outro dia aqui de um mês qualquer, por exemplo. Eu coloquei assim, praia e corrida, porque foi um dia que eu fui correr na praia, então eu peguei sol, curti praia, nadei no mar e tudo mais, então praia, corrida. Concha, porque foi o dia que eu achei uma concha gigante, que tá até ali guardada, no mar, né, na praia. Eu achei, foi presente de Iemanjá, isso foi inclusive na véspera de Natal, eu tô lendo aqui esse dia. Eu encontrei 2 amigos que trabalharam comigo lá também, então eu coloquei o nome deles. Coloquei meditações, porque eu consegui fazer meditação na praia nesse dia. Leitura, foi uma das coisas que eu consegui fazer. E também trabalhei, coloquei o nome do projeto. Então, quando eu vou fazer alguma coisa aqui pro meu projeto digital, eu coloco o que eu fiz. Foi produção de texto, gravei um vídeo, tudo mais, eu coloco o nome do meu projeto. Se eu tô trabalhando para outros projetos, eu também coloco o nome desses outros projetos. Porque aí, quando eu coloco que eu meditei, que eu treinei, que eu fui à praia, que eu faxinei, que eu consegui ler, que eu dei atenção para algumas pessoas, amigos, familiares, falei no telefone com a minha mãe, fiquei mais de 1 hora com a minha irmã no telefone e assim por diante. Quando eu coloco no meu calendário todas essas coisas que eu já fiz naquele dia, no final da alunação, olha só que rico. Eu tenho informações sobre tudo o que eu fiz nessa alunação inteira. Quando termina um calendário e eu vou passar para o outro, e que eu tenho que pegar outro calendário para começar o processo, eu faço um resumo disso aqui no meu diário. E aí eu consigo entender que na lua nova eu fiz tudo isso. Gente, olha, eu pratiquei yoga, escrevi no meu diário, trabalhei, organizei coisa e não sei o que, e ainda deu tempo de tomar uma cerveja. Na lua crescente, o que eu fiz? Nossa, na lua crescente eu trabalhei todos os dias, eu trabalhei intensamente na lua crescente, que engraçado isso. Depois na lua cheia, e aí eu vou tendo um resumo de tudo que eu fiz e do andamento das coisas, né? Aí eu vou ter umas lunações aqui que eu fiz poucas coisas, assim, então, ou seja, esses dias foram mais lentos ou foram mais intensos de trabalho, que eu não consegui fazer outras coisas fora o trabalho, né? Então, minha deusa, o calendário ele tá aí para os teus projetos profissionais, para os teus projetos pessoais, para anotar o teu desempenho naquilo que você tanto quer. Eu consegui dançar, eu consegui meditar, eu consegui ter um tempo para mim, para ler, eu consegui tudo isso e ainda consegui fazer outras coisas. Olha que demais. E tudo isso nos dá um gás muito gostoso pra gente acompanhar o nosso progresso, pra gente elevar cada vez mais aquilo que a gente deseja fazer na nossa vida e ver que a gente tá assim todos os dias, ou todas as semanas, ou em cada alunação, colocando um pouquinho de energia ali aonde a gente deseja. Bem, minha deusa, eu espero que você tenha gostado dessa aula, desse encontro super gostoso, em que eu pude te explicar um pouco sobre como é o meu processo, como eu acompanho as lunações e como tudo isso me faz muito bem. Se você gostou muito desse encontro e depois que você utilizar o calendário por uns 3 meses, 6 meses e começar a acompanhar de fato o teu progresso, vem falar comigo no inbox, me conta como que foi a tua experiência, eu vou adorar te receber.
E também, se você quiser tirar os oráculos de cartas comigo, eu tô super à sua disposição, é só vir falar comigo, tá bom? Minha deusa, aproveite muito os teus processos, seja bem-vinda a esse tempo lunar, a esse biorritmo tão natural, orgânico e cíclico e feminino e místico delicioso que é o nosso tempo biológico, tá bom? Um beijo grande e até a próxima!